No ano de 2023, mais de 85 mil mortes foram registradas de mulheres no mundo. E você vai ver também. Pesquisa do Serasa aponta que pessoas jogam online para tentar quitar dívidas. Histórica ação civil originária de Santa Catarina teve revés e o estado vai começar a ganhar royalties do petróleo. A arrecadação federal no Brasil alcança cerca de 200 bilhões de reais em setembro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região nessa segunda-feira, 25 de novembro de 2024, semana de abertura oficial das compras de Natal, pois falta um mês para a data. Mas antes da gente falar de datas festivas, que a gente vai comentar aqui do assunto dentro do nosso Informe Região, hoje a ONU divulgou um balanço nesse dia, que é o Dia Mundial de Combate ao Feminicídio, né? No nosso caso, a gente tem essa palavra no português, mas o combate às mortes de mulheres no mundo, um dado alarmante. Só no ano de 2023, 85 mil mulheres foram assassinadas, a maioria delas, 64%, por parentes ou então por companheiros ou ex-companheiros. 10 mortes registradas por minuto no mundo de mulheres. É um dado que chama a atenção, de acordo com a direção da ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, é uma epidemia que pode sim ser evitada com leis mais duras e mais rígidas em todo o mundo. A África domina esse patamar mundial, seguido pelas Américas e pela Oceania. A Europa também registra um grande aumento no número de feminicídios, principalmente ocasionados por companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres. Lembrando que esses dados encaixam-se também em meninas, já que dentro desses números, essas 85 mil nesse complexo de 2023, são ocasionadas as mortes de mulheres e meninas. E pasmem, a gente já sabe, né? No fundo a gente já sabe, mas vem um dado para comprovar. A maioria delas são assassinadas por companheiros, ex-companheiros e parentes próximos. Na sua maioria, esses parentes próximos são pais, irmãos, tios e muitas delas violentadas sexualmente. Então, gente, são dados que chamam a atenção, que a gente tem que abrir os olhos. Você, pai, mãe, tem que dar muita responsabilidade, conselho para os seus filhos e também para aí termos um mundo um pouquinho melhor e mais digno para as mulheres. Um número que realmente dói quando a gente vê o montante, 10 mulheres ou meninas assassinadas por minuto no mundo, é muita gente. A arrecadação federal no Brasil alcançou cerca de 200 bilhões de reais em setembro. A informação foi divulgada pela Receita Federal e representa o maior valor registrado para o mês desde o início da série histórica em 1995. O valor representa um aumento de 11,61% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de 174,3 bilhões de reais. No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação somou 1,9 trilhão de reais, também o maior para o período, com uma alta real de 9,6%. O aumento foi impulsionado pela melhora no desempenho da arrecadação do PIS/COFINS, no retorno da tributação sobre combustíveis e ao crescimento da contribuição previdenciária. Em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o governo arrecadou 3,6 bilhões em tributos que haviam sido adiados por conta da calamidade pública. Com esses resultados, a Receita Federal sinaliza que as perspectivas para o restante do ano são otimistas, indicando que a arrecadação deverá continuar próxima a 10%. Este desempenho é crucial para o governo, que busca alcançar a meta de déficit zero nas contas públicas em 2024.
o que significa que a equipe econômica oficialmente não prevê mais entregar resultado zero. E olha só, gente, hoje é o Dia Nacional da Doação de Sangue, isso mesmo, que é um ato simples, seguro, mas essencial. O Hemosk é responsável por 98% da coleta e distribuição de sangue em toda Santa Catarina. Além da capital catarinense, o Hemosk está presente para coletar o sangue e também seus principais ativos nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joaçaba, Joinville, Lages, Tubarão e Jaraguá do Sul. Os requisitos para a doação são os locais, horários e atendimentos informados sempre com agendamento prévio e no site do Hemosk, hemosk.org.br. O Hemosk é um órgão da Secretaria do Estado da Saúde. Você que pode ser doador de sangue, portanto, vá lá, faça esse gesto que pode salvar uma vida. E para você que já é, parabéns pelo seu dia. A primeira parcela ou parcela única do 13º salário deve ser paga até essa sexta-feira. O benefício não impacta a vida de trabalhadores diretamente, mas também pode ajudar a fortalecer a economia, além de movimentar, é claro, o comércio e impulsionar o consumo. Em 13 de julho de 1962, no governo de João Goulart, o 13º salário foi oficializado pela Lei nº 4.090. A medida foi uma resposta a uma série de protestos e greves dos trabalhadores, em um momento em que a inflação elevada corroía o poder de compra da população. Esse benefício trazido pelas leis trabalhistas não nasceu sem reclamações. Empresários e especialistas da área econômica da época diziam inclusive que a obrigatoriedade do empregador de pagar um 13º salário poderia quebrar o país. No entanto, não aconteceu. E mais que isso, desde então, injeta bilhões na economia todos os anos. Em 2024, a expectativa é que o pagamento do 13º salário coloque mais de 320 bilhões de reais na economia brasileira. A lei determina que a primeira parcela do 13º, ou valor integral, para empresas que escolhem não dividir, precisa ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a segunda pode cair na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. Apesar de ser um salário extra, entender que o 13º salário é um direito trabalhista e não um bônus pode ajudar na conscientização do trabalhador. E entender a conta é simples. Educadores financeiros explicam que o 13º é essa diferença para os meses que tem 5 semanas, para a pessoa receber pelo que ela trabalhou. Então, ele é visto como um salário a mais, mas se dividirmos 52 semanas por 4, vai dar 13. Logo, ele é um direito do trabalhador, porque é de fato um período que foi trabalhado. Quando a pessoa enxerga esse dinheiro como um direito e não como um bônus, acaba tendo uma disciplina maior do que se fosse simplesmente um dinheiro ganhado. Grande parte da população utiliza esse recurso para quitar dívidas. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, a CNC, até setembro de 2024, o número de pessoas que se declararam endividadas no Brasil foi de 77,2%. As dívidas podem gerar uma série de efeitos negativos na saúde mental de quem as contrai. Caso as parcelas da dívida comprometam uma fatia importante do orçamento mensal, vale a pena usar o 13º salário para quitar os débitos totais ou parcialmente. Especialistas alertam com as compras de fim de ano. É até saudável que a pessoa que não tem dívidas e está com as contas em dias compre um presente para si, mas ao utilizar o benefício para se presentear ou presentear terceiros, é importante definir o teto de gastos com as compras. Para aqueles que vão pensar nas dívidas ou então nas contas que vão chegar, podem começar o ano se enrolando financeiramente ao precisar parcelar as contas, contraindo, assim então, novas dívidas. O ideal para quem não tem reserva ou uma folga no orçamento é guardar o valor do 13º para arcar com essas despesas para ter a desejada paz de espírito nos meses seguintes. Literalmente, é ter cuidado para que o consumismo não vire um pesadelo financeiro, pois as despesas aumentam no começo do ano. A seguir, Serasa lança pesquisa que mostra boa parte dos jogadores de bets estão endividados. Uma
1h, mais 29 minutos. Uma pesquisa mostrou que 29% dos brasileiros têm algum medo com relação às vacinas. Os possíveis efeitos adversos são os principais motivos para o receio da população na hora da imunização. Segundo o estudo do Ipsos, uma das líderes globais do fornecimento de pesquisas no Brasil. Das 2.000 pessoas entrevistadas online entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro, 74% afirmaram já terem recebido alguma informação falsa sobre vacinação. Dessas, 41% disseram ter encontrado fake news nas redes sociais. Quase 30% dos entrevistados, todos acima de 18 anos, já deixaram de se vacinar ou recomendaram que outros não se vacinassem devido a dúvidas sobre a segurança e a eficácia das vacinas. Outros 10% decidiram não se vacinar por causa de informações recebidas virtualmente ou de amigos e parentes. Cerca de 10% dos participantes são descrentes em relação às vacinas, sendo mais propensos a acreditar em fake news. Mais da metade desse grupo é composto por pessoas acima de 55 anos, com leve predominância masculina e maior presença nas classes C, D e E. A pesquisa, encomendada pela biofarmacêutica Takeda e feita com a colaboração da Sociedade Brasileira de Infectologia, buscou entender as percepções sobre dengue e vacinação em geral. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Para o médico infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Brasil passa pelo enfrentamento à hesitação vacinal como um novo fenômeno social. Com relação à vacina contra a dengue, disponibilizada pelo Ministério da Saúde às crianças e aos adolescentes de 10 a 14 anos, os resultados da pesquisa da IPESUS mostram que 88% das pessoas veem o imunizante como uma medida eficaz de prevenção à doença. Outros 35% dos participantes, no entanto, revelaram já ter escutado informações que desencorajaram o uso do imunizante com as justificativas de que a vacina teria sido desenvolvida muito rapidamente, que não seria eficaz e que teria efeitos colaterais graves. Renato Kfouri afirmou que os profissionais da saúde ainda não estão preparados para conversar com pessoas que não querem se vacinar porque não foram preparados para isso. O Brasil foi o primeiro país do mundo a disponibilizar vacinas contra a dengue no sistema público de saúde. Produzida pelo laboratório japonês Takeda, o imunizante Qdenga tem as mesmas contraindicações que outras vacinas feitas a partir de vírus vivo, ou seja, não deve ser tomada por gestantes e lactantes e pessoas com imunodeficiência. Pais com filhos entre 4 e 17 anos foram 43% dos participantes da pesquisa. Embora cautelosos, eles são o público com atitudes mais positivas em relação à vacinação em geral, com o hábito de buscar informações seguras e prestar atenção às campanhas de imunização. No entanto, esse grupo está mais exposto a fake news, principalmente em redes sociais e canais pessoais como o WhatsApp. O presidente da SBI, Alberto Shebabo, declarou que a população opta por não se vacinar porque não podem sentir tanto o efeito positivo da vacinação nos dias atuais, já que os imunizantes foram responsáveis por eliminar os maiores riscos, como no caso da Covid. O infectologista ressaltou que as vacinas passam por um protocolo rígido de segurança antes de serem disponibilizadas para uso. Para ele, as pessoas se preocupam com os efeitos adversos porque não veem mais os efeitos que as doenças tinham antes nos imunizantes, mas que nenhum efeito colateral se compara aos sintomas e à gravidade de uma doença. O projeto Saúde Pública tem apoio da Humane, a associação civil que tem como objetivo auxiliar iniciativas voltadas à promoção da saúde. E olha só, gente, o processo de concessão patrocinado do aeroporto de Jaguaruna recebeu propostas de empresas interessadas em atuar na exploração, manutenção e expansão do aeroporto nos próximos 30 anos. Os envelopes foram recebidos pela Comissão Especial de Licitação na manhã dessa segunda-feira, na sede da B3, em São Paulo. A abertura das propostas está marcada para essa quinta-feira, com início às 10 horas da manhã, também na sede da B3. O projeto prevê investimentos de 38 milhões de reais apenas por parte do parceiro privado, não considerando nesta conta os custos operacionais. Entre as outras obrigações, a empresa vencedora da licitação deverá ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, incluindo as áreas de movimentação de aeronaves, estacionamento e demais infraestruturas de apoio. Também deverá providenciar a ampliação e melhoria do terminal de passageiros,
seguindo as melhorias também nas práticas nacionais e internacionais. Estão previstos investimentos também em obras de adequação da pista. Que bom, que importante isso. Tomara que assuma logo uma empresa e que revitalize realmente o aeroporto de Jaguaruna, para que nós possamos, ter mais mobilidade, mais acessibilidade aos voos aqui na região sul do estado. E olha só, gente, uma outra pesquisa vem chamando a atenção no Brasil. A Serasa apontou que a maioria das pessoas que fazem apostas online não tinham dívidas antes de começarem a jogar, mas depois ficaram inadimplentes e até com nome sujo. O estudo também aponta que 52% dos apostadores mais perderam dinheiro, óbvio, do que ganharam. A pesquisa A Relação dos Inadimplentes com as Apostas, realizadas pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, indicou que 57% dos endividados que já apostaram não estavam inadimplentes antes de começarem a apostar e que 5 em cada 10 endividados já fizeram pelo menos uma aposta e 16% deles continuam apostando atualmente. Entre as principais razões para começar a apostar, segundo os entrevistados, são para 30% dos entrevistados a tentativa de obter dinheiro rápido para pagar contas, e para 27% é a busca por uma renda extra. Entre os endividados que já apostaram, 44% relatam ter jogado justamente com o objetivo de quitar uma dívida. E a maioria deles diz que usou o dinheiro do próprio salário como fonte de renda para apostar. Ao avaliar a relação com as apostas, o estudo também aponta que 52% perderam mais dinheiro que ganharam, e apenas 21% tiveram algum tipo de ganho. Gente, tem que tomar cuidado. E olha só, essa semana começa quente e depois vem a chuva lá no finalzinho dela. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 21 graus, chegando aos 29. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, à noite com muitas nuvens. Quarta-feira, o dia amanhece com 23 graus, chegando aos 31. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Quinta-feira, o dia amanhece com 22 graus, chegando aos 28. A previsão do tempo para quinta-feira é de céu nublado, com chuvas durante o dia e a noite. À tarde, ocorre temporais. Sexta-feira, o dia amanhece com 23 graus, chegando aos 30. A previsão do tempo indica que na sexta-feira o sol aparece entre nuvens, mas passando para períodos de chuva à tarde. A chuva não vai parar durante a noite. Então, sexta chuvosa, né, gente? Então, dá para aproveitar bastante essa semana. A seguir, governo do estado conquista importante passo para a aquisição dos royalties do petróleo. Uma da tarde, mais 41 minutos. A vacina contra a malária está cada vez mais próxima da realidade. A partir do ano que vem, os testes em humanos serão iniciados após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A malária é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito e representa um problema de saúde pública no Brasil. Seus sintomas incluem calafrios, febre, dores locais e, em casos mais graves, até mesmo a morte. A criação da vacina é inteiramente brasileira. Após muitos anos de estudos e pesquisa, sua produção finalmente chegou na fase final, onde será patenteada e em seguida autorizada para testes clínicos em humanos. Segundo o Ministério da Saúde, a dose chamada de Vivaxin é de grande importância, pois irá combater 82% das infecções que não são prevenidas pelas vacinas atuais. De acordo com os pesquisadores, o imunizante foi capaz de induzir em testes anteriores a produção de inúmeros anticorpos em camundongos e coelho de forma segura e eficaz. Em alguns casos, a vacina preveniu completamente a malária e em outros retardou o aparecimento da doença no sangue.
E olha só, gente, a histórica ação civil originária, a ACO 444, que trata sobre as divisões marítimas entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo e os consequentes royalties do petróleo que deixaram de ser pagos por ano pela exploração aqui em Santa Catarina, agora estão próximos de chegar ao fim. Uma reparação histórica e que vai render alguns dividendos a mais para Santa Catarina está perto de ser solucionada após a 12ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, um acordo entre os governos de Santa Catarina e do Paraná, que estabelece o repasse de cerca de mais de 300 milhões de reais na forma de obras de infraestrutura para os catarinenses. A solução foi apresentada pelos governadores Jorginho Melo e Ratinho Júnior e faz parte da negociação direta autorizada pelo Supremo Tribunal Federal há cerca de um mês, durante a audiência de conciliação. A ideia é que o Paraná invista em rodovias que beneficiem os dois estados. Ao planejamento inicial, prevê obras nas rodovias SC-416 e SC-417, no norte catarinense, que ligam as cidades de Guaruva a Guaratuba, e também vitalizar o acesso ao porto de Itapuá. A história começou em 1987, quando o estado catarinense tentou administrativamente que o IBGE alterasse os critérios para fixar a divisa marítima entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Esses traços definiam qual dos estados tem direito a receber os royalties, que são recursos pagos aos entes para compensar os investimentos em infraestrutura e também eventuais impactos ambientais decorrentes da exploração do petróleo no litoral. Santa Catarina sempre entendeu que os critérios utilizados pelo IBGE eram ilegais. A projeção marítima catarinense, que resultou dessa definição do Instituto Nacional, fazia com que o estado do Paraná recebesse os royalties decorrentes da exploração de petróleo e gás dos campos de Tubarão, Estrela do Mar, Coral, Caravela e Caravela do Sul, localizados a cerca de 150 quilômetros do litoral catarinense. Entre os municípios de Itajaí e São Francisco do Sul, o estado de Santa Catarina nunca recebeu royalties pela exploração desses campos. Em junho de 2020, os ministros do STF foram favoráveis a Santa Catarina e forçaram o IBGE a refazer o traçado das linhas projetantes dos limites territoriais dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sobre o mar para fins de percepção dos recursos financeiros, utilizados ao método das linhas de base reta, tomando como pontos apropriados aquelas já fixadas pela Fundação, mas sem garantir a projeção dos limites do Paraná a 200 milhas. Além disso, condenou o estado do Paraná e de São Paulo a ressarcir Santa Catarina pelos royalties recebidos por cada uma delas pela exploração ocorrida desde o ajuizamento da ação. A semana tem agito no comércio, vem aí a Black Friday e já circula, claro, a primeira parcela do 13º. Agito e boas vendas. Comércio essa semana tá enlouquecido, até porque tem Black Friday e, é claro, a primeira parcela do 13º e hoje abrindo a contagem regressiva para o Natal. Sobre isso eu vou conversar com a Érica Mendes, ela que é do Núcleo de Lojistas aqui do Centro e também faz parte da CDL. Érica, uma semana que já começa com muita expectativa, porque tem muita coisa envolvida, né? Tem sim. Só a parcela do 10º já deixa todo mundo animado. E a gente já entrou no clima, né? As lojas já estão preparadas para os clientes. Desde semana passada já começou a dar a fala para o cliente que vai ter Black, então todo mundo já vem perguntando na porta. Tem promoção? Tem promoção? Tá. E tem, né? O centro está pronto para receber o cliente antes do Natal, com desconto, com promoção. E aí as lembrancinhas agora de amigo secreto, aquela adiantada que precisa dar tanto na empresa quanto um pouco na família, começa a funcionar na Black mesmo. E é uma semana importante, né, que é uma fase do comércio de rua girar, né? Vocês têm a expectativa do próximo dia 4, as lojas, a sua maioria, estarem abertas, mas também vem o final de semana, então faz tudo isso movimentar bastante, né? Eu lembro no ano passado que começou um movimento de novembro no dia 20. Então a expectativa nossa, quinta-feira já começou a dar um fluxo diferente, ainda lembrei as meninas.
Ó, dia 20 do ano passado começou, então esse ano, como foi feriado, dia 21 iniciou. Então a gente acredita que essa semana vai ser semana de pico, de correria, horário normal, né, horário tradicional do comércio, mas a gente acredita que o fluxo intenso vai melhorar, porque a expectativa não falta pro 10º, né? Com certeza. E as lojas, cada uma inventou a sua promoção também, né? Mas sempre de acordo com aquilo, né, Érica, de deixar a promoção bem clara, né? De não fazer maquiagem de preço, até porque vocês têm parceria com o Procon e ele está em cima. Sim, e eu acho que isso no comércio local não é o certo e não é praticado. Às vezes, alguma campanha de internet é mais fácil maquiar, mas o cliente nosso vem todo mês, ele está sempre aqui, então ele conhece o que é verdade e o que não é. O cliente local tem suas seguranças. Quem quer vir na outra semana, no dia 4, como é que ficou essa situação para o feriado, que é municipal, né? É o feriado em homenagem aos mineiros, mas que na questão de comércio ficaria aberto. Mas vocês resolveram abrir as lojas. Como é que ficou essa situação? Então, a gente fez várias reuniões, chegou à conclusão que dia 4 o ideal é abrir, e aí a gente já tem mais de 50, cerca de 100 lojistas que estão dizendo que vão abrir suas lojas e a gente vai estar na expectativa de um sábado mais para o feriado mais. E no caso, essas lojas vão abrir de que horas a que horas no dia 4, Érica? Mesmo horário do sábado mais, das 9 às 5 da tarde. Então a gente acredita que vai ter espaço kids, vai ter trenzinho, o dela, Justina, vai estar aberto. Então a gente vai ter uma expectativa aqui no centro e convidando os bairros também a abrir dia 4 de dezembro, que é feriado. Então tá certo, obrigado pelas informações. Tá aí, ó, hoje o tempo tá bom, começando a semana com tempo bom, final de semana deve dar uma trocadinha no tempo, mas na outra semana também vem tempo bom, então isso tudo ajuda muito o comércio a se movimentar. Então vamos ficar nessa expectativa também, porque as pessoas estão esperando dar aquele presente de Natal, de amigo secreto, com um valorzinho a mais, até porque vem esse incremento que é muito importante da primeira parcela do 10º. Voltamos ao estúdio. É isso, todo mundo está esperando a primeira parcela do 10º. Uns para pagar conta, outros para fazer novas contas, outros para irem comprar os presentes, material escolar. Final de semana, gente, o município de Criciúma, o centro estava cheio. Loja de material escolar cheia, pais com lista, já antecipando essas compras, aproveitando promoção. Tem muita coisa em promoção também. Então, assim, as pessoas vão trabalhando com mais inteligência essa questão da entrada do 13º. Não é só gastar, né? É ver lá aquela continha que ficou para trás, limpar o nome, ou então comprar aquele produto que realmente está precisando. Então, o comércio vai aproveitar da sua melhor maneira, até porque tem Black Friday, tem também essas ocasiões, tem muita loja também fazendo renegociação de dívida. É bom aproveitar, então o comércio aproveita dessa forma. Aí você, né, já vai contando aí com o seu 10º no final de semana, os CLTs, é claro, e aí já faz as suas contas, o que for melhor para você, para sua família. Antes de encerrar, só lembrando, quem quer ir para Criciúma e Corinthians, eu quase caí. Criciúma e Corinthians, amanhã começa a venda de ingressos online para a torcida do Corinthians, R$220, e vai ser, online não, desculpa, R$220 e vai ser presencial, porque tem que ter biometria. Tem muita gente reclamando disso, queria a venda online, mas não vai ter, é presencial no estádio Heriberto Wilson com biometria, R$220. Antes, é claro, amanhã é dia de expectativa total, jogo contra o Fluminense. O Fluminense vendeu todos os ingressos, casa vai estar cheia, o Fluminense precisando vencer para sair da degola e a gente precisando vencer para empurrar eles para a degola e a gente sair. Amanhã a gente conversa sobre isso. Esse foi mais um Informe Região para você. Assim a gente encerra essa edição. Lembrando que essas e outras notícias estão disponíveis para vocês nos nossos canais de comunicação, nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera para você. Antes das 2 horas da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar aqui conosco. E às 4, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção para você encerrar bem o seu dia. Fiquem com Deus, façam uma boa segunda-feira e uma boa semana última do mês. Até amanhã, tchau!